Amós capítulo 7, versículo 14 e 15 diz: E respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. Amém. Pode tomar o seu assento. Esta palavra é uma palavra que tem pulsado em meu coração para transmitir à igreja do Senhor esta noite. Lá no capítulo 15 de São João, e o versículo 16, Jesus vai confirmar isso que está escrito aqui a respeito de Amós, quando ele disse: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Deus tem uma chamada na vida de cada um de nós. Essa chamada da parte de Deus acontece em circunstâncias adversas. Esta chamada de Deus na nossa vida acontece também de maneira incomum. A chamada de Deus na nossa vida acontece de maneira improvável. E a chamada de Deus na sua vida, na minha vida, acontece por um propósito da parte de Deus. Amós era um dos 12 profetas menores. Ele era nativo de Tecoa, cidade que estava a mais ou menos 10 quilômetros ao sul de Belém. Diz o texto que ele era pastor, era um homem do campo, e sendo pastor e um homem do campo, Amós nunca sequer pensou que exerceria aquilo que Deus o fez exercer. Com toda certeza, não estava nos planos de Amós ser um profeta, principalmente naqueles dias. Amós foi chamado para ser um profeta de Deus nos dias do rei Uzias, que era rei de Judá, e de Jeroboão, que era rei de Israel. Israel, reino do norte, e Judá, reino do sul. Foi justamente neste momento da história de Judá e de Israel que Deus chama Amós para profetizar. Esse tempo para o povo de Israel era um tempo muito bom, próspero. Judá estava aumentando seu território. Israel também aumentava o seu território, porque as guerras se haviam cessado. Os inimigos estavam dominados. E neste momento, o povo estava cada vez mais prosperando materialmente. Os dois reis, tanto de Judá quanto de Israel, estavam prosperando dia após dia. Mas, como é comum numa sociedade muito próspera materialmente, Israel se afundou na vida religiosa. Israel já não era mais aquele Israel que servia a Deus, que orava, que cultuava. Israel havia colocado elementos estranhos juntamente do culto ao Senhor. É neste momento que Deus vai usar
o profeta Amós para trazer uma mensagem para Israel. O próprio nome dele quer dizer carregador de fardo. Esse nome também acaba nos explicando um pouco da responsabilidade que pesava nos seus ombros de trazer uma mensagem para um povo que está preocupado mais com as questões financeiras, um povo que está mais preocupado com a vida material, e diga-se de passagem, vida muito boa. Eles estavam prosperando, tudo o que eles queriam ter, eles tinham. Os ricos do tempo de Amós estavam cada vez mais ricos, mas o pobre cada vez afundado na pobreza. Havia uma injustiça social gritante neste momento na nação de Israel. E aí você pergunta: e cadê os profetas de Deus? Onde estão os sacerdotes? Todos eles, por causa do dinheiro, haviam se corrompido. Nesse momento eu quero parafrasear o texto bíblico sem ferir aquilo que Deus está deixando claro para nós nesse texto. É como se Deus estivesse olhando para a terra e procurando alguém com que ele pudesse contar para trazer uma palavra verdadeira, genuína, de sua parte para o seu povo. Eu penso que ainda hoje Deus está procurando aqui entre nós. Deus está procurando pessoas que Ele possa contar e dizendo: esse vai transmitir a minha palavra como eu estou dando-a ou doando-a. Esse vai trazer a minha palavra para o meu povo conforme eu estou dizendo. Deus não podia contar com os sacerdotes. Amazias era o primeiro da lista, era um sacerdote assalariado, havia se corrompido. Há alguém que diz que até mesmo os profetas, a escola de profetas daquele tempo, já estava também corrompida. Ninguém tinha coragem de dizer para o rei: assim diz o Senhor. Eu penso que ainda hoje Deus quer encontrar aqui entre nós alguém que tenha coragem de dizer o que Ele diz em sua palavra. Se queremos ter uma semana, um mês ou um ano cheio da presença de Deus, precisamos também tomar a coragem que Amós tomou e dizer: eu vou ser fiel à chamada que Deus me deu. Se alguém não é fiel à chamada que Deus lhe confiou, Deus está esperando que nós sejamos fiéis à chamada que Ele nos deu. Enquanto muitos estão se corrompendo, repito, enquanto alguns estão se corrompendo com a chamada que Deus lhes deu, Deus espera que nós tenhamos coragem de sermos fiéis a esta linda e preciosa chamada. Por isso Ele mesmo disse: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Glória ao nome de Jesus. É tão linda essa chamada de Amós, que é uma mensagem rica de Deus para nós esta noite. Por quê, pastor? Porque
O primeiro aspecto lindo da chamada de Amós é que a chamada de Amós era uma chamada que ia além da aparência estética. As irmãs que estão aqui sabem muito bem que quantas vezes nós nos enganamos com a aparência das coisas. Quantas vezes você já comprou um produto por causa de uma propaganda, mas quando você recebeu em casa, não era tudo aquilo que falaram na propaganda. Quantas vezes nós compramos alguma coisa e estamos equivocados quando a recebemos? Aí vem o desapontamento, não é? Poxa, não era tudo aquilo que eu pensei. E aqui que é interessante, que Deus não está preocupado com a aparência exterior. Deus não está preocupado com a estética. Olha só quem era esse homem. Era um pastor de ovelhas, um agricultor, um homem de pele bronzeada com toda certeza, mas de caráter firme e com uma voz retumbante, porque ele diz: assim diz o Senhor. Aleluia. Amós talvez não fosse portador de uma boa aparência, de uma voz bonita, bem impostada, como a do Michel. Talvez Amós fosse aquele camarada simples que falasse porta, portão, mas era um camarada que tinha consciência de que quem o chamou não estava atrás de aparência, atrás de estética. Descansa o teu coração, porque aquele que está hoje confirmando por esta palavra a tua chamada, não está olhando para a roupa que você está vestindo, não está olhando para o perfume que você comprou muito caro e está usando, não está preocupado se o tom da roupa está combinando ou não. Aquele que te chamou não tem preocupação com estética, com aparência exterior. Deus está olhando para o coração. Aleluia. É por isso que ele diz da sua palavra, 1 Samuel capítulo 16 versículo 7: olha, não atente Samuel para a sua aparência, nem para a sua estatura. O homem vê o exterior, porém eu, o Senhor, contemplo o coração. Querido, descansa o teu coração hoje à noite, porque Deus tem uma chamada na tua vida que vai além da aparência estética. Vivemos numa cultura em que se cultua o belo, o bonito, o perfeito. Homens e mulheres estão indo para as academias para malhar o corpo, para ficar com o corpo bonito, sarado, todo torneado. Mas às vezes o coração de muita gente está sem Deus, está escuro, está tomado de ira, de contenda, tomado de pecado. O que adianta trabalhar por fora se por dentro não foi trabalhado? Deus hoje à noite está lembrando você: eu tenho uma chamada na sua vida que vai além da aparência estética. Aleluia, glória ao nome de Jesus. A segunda lição que eu aprendo com Amós é que a chamada de Deus na vida de Amós é uma chamada que vai além da aparência materialista. Ora, quem era Amós? Um pastor de ovelhas, um agricultor. Diz a Bíblia que ele plantava figo silvestre. E provavelmente quem está lidando no campo
Com um pequeno rebanho, o sonho é ter um grande rebanho, sim ou não? Você consegue entrar na história e perceber o que é que Amós pensava para a vida dele? Se não se tornar um grande fazendeiro do seu tempo. Provavelmente muitos desses sonhos passavam na vida de muitas pessoas, mas também na vida de Amós. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus sempre entra na nossa história para fazer alguma coisa que não estava no nosso cronograma. Deus sempre vai agir de uma maneira que você não entende no momento. O texto está dizendo aqui para nós, no versículo 14, que ele trabalhava com sicômoros ou figos silvestres. Observe bem, ele era um homem do campo, mas Deus está dizendo para ele: olha, a chamada que eu tenho na tua vida vai além da aparência materialista. O povo estava voltado para aquilo que era material. Os ricos tinham a sua casa de inverno e de verão. Diz o capítulo de número 3 que os ricos possuíam diversas casas, móveis caros. O capítulo 2 diz que eles, até os pobres, eram explorados vergonhosamente. Mas observe, Deus está dizendo aqui com a chamada de Amós: Amós, o que eu tenho na tua vida, não olha para isso não. O que eu tenho na tua vida vai além daquilo que o dinheiro pode comprar. Sossega o teu coração, aquieta a tua alma. O que Deus tem para você está além da visão materialista do nosso tempo. A chamada que Deus tem na tua vida é algo que vai além do que o seu dinheiro consegue promover para você. Não se preocupe, porque quem é chamado por Deus é também sustentado por Ele. Pastor, e o que é que vai ser? Não tenho mais o meu rebanho, não tenho mais a plantação de figos. Deus vai cuidar da tua casa, Deus vai cuidar da tua vida, Deus vai cuidar da tua família. Não vai faltar o pão de cada dia, não vai faltar roupa para você vestir, não vai faltar calçado para o teu pé, porque aquele que te chamou diz da sua palavra: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Mas escute, a chamada que Deus tem na vida de Amós é uma chamada também que vai além da aparência circunstancial. Olha só a circunstância no qual Amós estava inserido. Ele vivia uma vida simples e tranquila. Ele cuidava do seu rebanho, do rebanho da família, plantava figo silvestre. Provavelmente Amós não tivesse inimigos, fosse uma pessoa muito simples, educada, e que estava ocupado diariamente no trabalho, cuidando da sua família. Segura aí, irmão, o que o Espírito de Deus está te dizendo esta noite. Tem hora que Deus, por causa da chamada que Ele tem na tua vida, vai tirar você desta sua zona de conforto.
É muito bom viver uma vida simples e tranquila. Não tem problema para resolver. Não preciso me indispor com alguém para dizer aquilo que Deus está dizendo. Mas escute, a chamada que Deus tem na sua vida vai além desta aparência circunstancial. Deus está dizendo por sua palavra para nós este momento, ilustrando por Amós, que Deus, quando tem a chamada na vida de alguém, Deus muda até a sua rotina. Prepara-te. Se Ele já deu uma chamada para você e você cruzou o braço, se prepara, porque a hora já está chegando de você executar aquilo que Deus colocou na tua mão. Se você é pregador, prepare para pregar. Se você é cantor, prepare para cantar. Se você é músico, comece a ensaiar para tocar. Porque aquilo que Deus colocou na tua vida precisa ter ação. Deus precisa te usar nesta terra. Deus não depende de mim nem de você, mas Ele precisa de nós, e por isso Ele investiu muito alto, dando dons e talentos a você. Pastor, mas eu deixei a minha chamada porque falaram de mim. Quem disse que a chamada é uma chamada tranquila e simples? Quem disse que diante de uma chamada você não vai sofrer perseguição? Vão te caluniar, vão falar mal de você, vão ter ciúmes de você, mas e daí? A chamada não é do homem, a chamada é uma chamada que vem de Deus para a tua vida. Glória ao nome de Jesus. A Bíblia está dizendo que Amós, e ele disse: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Ele está dizendo: olha, eu não sou profeta, porque frequentei a escola de profetas. Amós não vinha de uma família levítica, sacerdotal, mas Deus quebrou o ciclo. Ah não, irmão, eu vou repetir isso. Deus quebrou o ciclo. Deus disse assim: ah é? Aqueles que já são da linhagem não estão fazendo nada, eu vou fazer algo surpreendente que vai quebrar a rotina deles. Deus vai realizar alguma coisa incomum para te usar. Você é chamado por Deus. Você tem uma chamada, e a sua chamada vai além da aparência circunstancial. Tentaram até mesmo o sacerdote Amazias, sacerdote de Betel, exercia uma política ameaçadora, de forma que os outros profetas não podiam falar aquilo que Deus mandava, porque era assalariado, só queria dizer aquilo que agradava ao rei. Mas escuta, irmão, sabe o que Deus disse? Eu quero que você receba essa palavra no nome de Jesus. Todos aqueles que se levantaram contra a sua chamada vão ouvir esta palavra que Deus está dizendo em Daniel capítulo 2 e o versículo 21, dizendo que Deus muda os tempos e as horas. Deus remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. O que é que esse versículo está dizendo? Que o nosso Deus muda
toda qualquer circunstância, ninguém vai interferir na chamada que Deus tem na sua vida. Ele vai tirar qualquer obstáculo para que esta chamada seja exercida com autoridade, com originalidade. Você pode louvar o nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Deus está aqui, estamos sentindo a sua presença. Tenha liberdade, você está na casa do seu Pai. Aleluia. E que fica muito claro nesse texto é que a chamada de Amós ia além da aparência religiosa. Aquele momento de riqueza da nação acabou ocasionando um abandono do culto ao Senhor. Sabe o que eles estavam fazendo? Tinha um bezerro de ouro lá em Betel, e eles estavam cultuando esse bezerro de ouro. Mas neste culto a esse bezerro de ouro que tinha lá em Betel, havia diversas licenciosidades, práticas imorais eram praticadas no culto àquele bezerro de ouro. E cadê o sacerdote? E onde estavam os profetas? Muitos que não tinham compromisso com a sua chamada disfarçavam e fingiam que não estavam vendo. Alcoolismo, violência, sensualidade, tudo isso estava ali no meio desse culto. Sabe quando as pessoas perdem a noção do que é um culto ao Senhor? Pois é, por causa disso eles perderam a noção do que era aceitável diante de Deus. Sabe qual é a mensagem de Deus para nós aqui hoje? É que nós precisamos resgatar para a nossa vida que o culto ao Senhor não tem nada a ver com outros tipos de cultos que são feitos por aí. Não adianta trazer elementos estranhos e misturar no culto que é feito a Deus. Não adianta misturar o filme com o culto, não vai dar certo. A briga com o culto não dá certo. Falou palavrão e depois vem cultuar. Não combina o palavrão com culto também. Porque culto para Deus não é aquilo que nós estamos oferecendo aqui e agora. O nosso culto já começou desde cedo, quando nós levantamos. Deus quer saber se nós de fato estamos dispostos a ir além de uma aparência religiosa. Porque os religiosos do tempo de Amós só se importavam mesmo com a aparência, cultuavam aos seus deuses, faziam as suas licenciosidades, mas tinham a cara de pau de chegar num culto como o nosso e dizer: vamos adorar a Deus. E Deus estava enojado com isso. Israel estava aprofundado na corrupção moral e religiosa. Agora, observe bem. Algumas pessoas acham que Deus fica olhando as coisas aqui embaixo
como se Deus não estivesse vendo nada. Eu quero garantir para você que Deus está vendo sim, e Ele vai intervir. Deus está dizendo através da chamada de Amós, que Deus está olhando tudo que está acontecendo aqui. Ele está vendo tudo, mas vai chegar a hora dele agir. Tem alguém que não acredita que ele age, mas ele age. Ele começou agindo através da chamada de Amós. Vocês não querem ter compromisso comigo? Problema de vocês. Eu vou levantar um no meio de vocês. Esse falará no meu nome, e eu cumprirei tudo aquilo que falar por meio da sua boca, diz o Senhor dos Exércitos. O deísmo diz que Deus criou este mundo e o abandonou às suas leis naturais. O deísmo acredita que Deus não intervém na história da humanidade. Mas o teísmo prega que o mesmo Deus que criou o mundo intervém na história da humanidade, quer recompensando, quer punindo, mas Ele intervém. Nós acreditamos tanto nessa mensagem do teísmo, que aqui nós temos neste texto a mensagem clara de Deus dizendo: já estou intervindo, e a minha intervenção se chama Amós. Se Deus precisa trazer um avivamento para cá, se Deus precisa fazer alguma coisa aqui hoje, qual é o nome que Deus vai chamar? Diga aí, levante assim a sua mão, diga: o meu. Você crê nisso? Recebe isso aí em nome de Jesus. A chamada que Deus tem na sua vida vai além da aparência religiosa. Deus não está preocupado com a estética, Deus não está preocupado com a circunstância, Deus não está preocupado com o recurso material, e Deus também não está chamando pessoas por causa da sua aparência religiosa. Olha só como aquele irmão é crente, só ele sabe, só Deus sabe o que está lá dentro. Como aquela irmã dá glória a Deus tão bonito, só ele sabe o que está lá dentro. Deus está cansado da aparência religiosa. Por isso, quando ele desceu através do seu filho Jesus Cristo, sabe o que ele disse? No encontro com a mulher samaritana, ele disse: olha, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Há uma mensagem de Deus para nós aqui muito grande, porque Jesus está naquele momento confrontando dois modelos de culto: o culto dos samaritanos e o culto dos judeus. Os samaritanos era uma mistura de raça, uma judia que casou com um pagão, deu então a origem ao que chamamos de samaritanos. Esse povo ímpio foi trazido para Samaria, e eles começaram a se misturar com os judeus. É por isso que o judeu tinha ódio mortal dos samaritanos, porque os samaritanos eram uma mistura. Alguém já deve ter entendido. Deus não quer mistura, não.
ou o nosso coração é dele, ou ele não nos quer. Não adianta ser de Deus só na hora do culto. Eu preciso ser inteiramente, porque a qualquer momento Deus quer te usar nesta terra. Estou dentro do mercado. Pode ser que naquele momento o Espírito Santo coloque uma palavra na tua boca para você dizer para alguém. Estou no mercado, estou na farmácia, estou na faculdade, estou andando pelas ruas do bairro, fazendo a minha caminhada matinal. Pode ser que naquele momento o Espírito de Deus te visite e diga: meu filho, minha filha, assim lhe diz o Senhor, entrega esta minha palavra para aquela pessoa. Aleluia! Deus nos quer por inteiro. Agora escute. Por que a adoração do samaritano era uma adoração falsa? Porque os samaritanos estavam coibidos pelos judeus de irem adorar em Jerusalém. Para competir, eles também fizeram um templo para eles. E esse templo que eles fizeram para eles não era o templo original de Deus. O templo original estava onde? Que os judeus adoravam? Lá em Jerusalém. Por isso que Jesus diz aqui, ele confronta, ele diz: olha, para adorar a Deus tem que ser em verdade. Não adianta fazer cópia, não adianta tentar imitar, tem que ser original. Não adianta querer achar que isto, vou fazer alguma coisa para que se pareça que é espiritual. Escute, querido, Deus não aceita nada que não for original. E para ser original, precisa partir de Deus. Mas Jesus também, ele provoca a adoração dos judeus. Porque os judeus, lá no Gerizim, está o templo dos samaritanos. Lá em Jerusalém, o templo dos judeus. Embora os judeus tendo um templo dentro da sua casa, dentro da sua terra, também não se aproximavam de Deus com verdadeiro coração. Sempre que eles iam cultuar, e você sabe muito disso, os fariseus, que era o maior grupo religioso daquela época, valorizava muito o exterior. Para orar, para jejuar, tinha que mostrar para as outras pessoas. E parece que essa doença pegou. Ninguém reconhecia o que era um culto a Deus, um culto vivo. E Jesus disse: não, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O que Jesus está dizendo? Não adianta fazer por fora, ele está olhando lá para dentro, em espírito. Antes de eu dar o glória a Deus aqui, Deus quer olhar o meu coração, como é que está? Antes de eu pregar, antes de eu cantar, antes de eu tocar, sempre antes de eu fazer alguma coisa, Deus está olhando como está o meu coração. Deus importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Por isso, a chamada que Deus tem na sua vida vai além da aparência religiosa. Eu termino a mensagem de hoje deixando claro para você: a chamada que Deus tem na sua vida é linda. A chamada que Deus tem na sua vida é grande. A chamada que Deus tem na sua vida tem um propósito. Eu termino falando sobre isso. Deus não chamou Amós por um acaso. Deus chamou Amós com um propósito.
Você pode ficar de pé? Eu já estou terminando, eu vou orar já por vocês. A chamada que Deus tinha na vida de Amós tinha um propósito. Você acha que Deus faz as coisas sem intenção? Por que Deus te trouxe hoje aqui, esta noite? Porque Ele queria confirmar o que Ele já tem colocado aí no teu coração. Eu sei que você se distanciou, eu sei que você já não quis, eu sei que você já deu a volta por lá e por cá, mas Deus hoje à noite está dizendo: meu filho, minha filha, eu tenho uma chamada na sua vida que vai além das aparências. Deus tem propósito com você. Por quê? Sabe por que Deus tem propósito? Porque naquele momento parece que só Amós tinha coragem de dizer: pastores, assim diz o Senhor. Olha, né, pastor? Parece que naquele momento só Amós tinha coragem de dizer: assim diz o Senhor. Deus está te revestindo de coragem hoje também. Eu creio nisso. Deus está te enchendo de coragem neste momento, para que você também, com propósito, possa cumprir o chamado que Deus tem na sua vida. Levante as suas mãos aos céus e diga: Senhor, eu vou cumprir o meu chamado, que vai além das aparências. E a partir de agora você se levante, você quebre toda esta corrente que está distanciando você da sua chamada, e você a partir de hoje se apresente para Deus, dizendo: Senhor, eu vou exercer o meu chamado, não vou me esconder mais, não vou enterrar mais o meu talento, eu vou exercer com autoridade aquilo que o Senhor colocou na minha mão.